Pessoal, dificilmente apareço por aqui no domingo, né? Mas eu fiz pães ontem e tô assando aqui. E aí, tem uma situação aqui que eu quero conversar com vocês. Tá aqui os meus pães, tá esfriando na janela. Tô assando mais uns aqui, ainda tem uma focaccia que eu vou assar. Mas eu quero falar com vocês sobre esses dois pães que estão esfriando na janela. Bora lá. Meus amigos, trazendo aqui uma pergunta para vocês, o que vocês acham que tem de diferente entre este pão de cima e este pão aqui de baixo? Lembrando que foram assados exatamente do mesmo jeito, estão dentro de uma mesma fornada, tá bom, gente? Entrou junto, tá saindo junto. Vamos lá, o que vocês acham que pode ser de diferente nesses dois pães aqui? Vou trazer imagens melhores, espera aí. Com imagens melhores, vamos lá. Pão número 1. Nós vamos fazer análise juntos depois. Veja bem. E pão número 2. Veja lá muito bem também. Qual desses dois vocês acham que tá melhor? E o que é que vocês acham que tem de diferente entre um pão e outro? Vamos ouvir os comentários de vocês. Uma colega disse aqui que a diferença dos pães era muito vapor. Não tem a influência do vapor, porque os dois pães foram assados na mesma fornada. Juntos, eles levaram o mesmo tempo de forneamento, receberam a mesma quantidade de vapor, e mesmo assim vocês perceberam como que ficou diferente um do outro. Então, não tem nada a ver com as etapas do assamento, nada a ver com vapor. Aqui a colega falou da questão da posição do forno. Veja bem, se fosse um forno outro qualquer, a posição poderia influenciar, certo? Um forno horizontal, que fica um mais profundo, um mais pro lado, o forno de lastro, que assa diferente o da frente do de trás, o do meio. Se fosse um forno residencial, que não tivesse circulação de vapor, um do lado, outro do outro, poderia sofrer. Mas neste caso, o meu forno é um forno altamente eficiente, super tecnológico, de convecção, em que a circulação do calor é uniforme. Então, os dois pães recebem a mesma carga de calor, a mesma impressão de assamento de maneira uniforme. Então, não teve nada a ver com a questão da posição no forno, tá bom? Eles assariam idênticos se não tivesse tido esse probleminha que eu vou contar daqui a pouco. Aqui a outra colega falou a hidratação. Veja bem, esses pães, se eles tivessem sido feitos separadamente, a hidratação é uma das causas que alteram bastante salto de forno, desenvolvimento, principalmente quando você erra, né, na capacidade de hidratação da farinha e hidrata a mais e tudo mais. Porém, o que acontece? Esses dois pães foram feitos numa única massa, foram feitos em bloco. Então a farinha é a mesma, a hidratação é a mesma, tempo de fermentação, tempo de maturação na primeira etapa a mesma. Tudo foi feito igual nesses dois pães. Então a hidratação é a mesma. Então sim, poderia ser um problema de hidratação, mas no caso desses, o problema foi um outro problema. Então não foi a hidratação. Mais uma resposta aqui. Claro, o pessoal, gente, tá respondendo porque não sabe. Eu não dei pista nenhuma, eu só disse que tinha sido uma única coisa. Então, tô deixando o pessoal exercitar. Mas é isso. A farinha não foi. Sim, a qualidade da farinha poderia resultar em dois pães completamente diferentes. Mas como a farinha foi a mesma, não foi essa a questão. Outra coisa, modelagem. Sim, modelagens diferentes podem dar grande impacto no resultado de salto de forno, de abertura de pestana e de tudo mais. Porém, as duas modelagens foram feitas iguais, modelagem padrão da terapia do pão, que é o envelopinho, sem muita atenção, modelagem simples, fácil, que eu sempre faço. Então, a modelagem foi a mesma, pessoal. Mas, neste caso, não foi a modelagem, mas sim a modelagem, uma boa resposta. Poderia ter sido problema de modelagem, mas não foi. Aqui a colega respondeu modelagem novamente, porque as pessoas que têm alguma experiência, elas já sabem que a modelagem impacta realmente no resultado final. E a colega aqui chutou mais um, que são as dobras. Dobras não fariam grande diferença, principalmente porque eles foram feitos juntos, né? Mas mesmo que eu tivesse feito dobras diferentes em um e um outro, não daria tanta diferença desde que você tivesse feito todas as etapas do processo bem feitinhas, né? Ah, eu usei dobra bobina, no outro eu usei dobra de trazer tudo pro meio, né? Não faria tanta diferença.
né? Mas modelagem sim faria bastante diferença, mas não foi também, tá bom? Essa massa foi batida toda na NA6, na amassadeira. Foram feitas apenas 2 dobras de organização e depois no finalzinho. Então, também não foi dobras. Mais uma que respondeu aqui a modelagem e diz que o dela ainda fica com a língua para fora. Eu não entendi o que é pão que fica com língua para fora. Ai, sensacional. Amiga, manda foto desse pão com a língua para fora aí, que eu fiquei bem da curiosa, tá bom? Mas poderia ser modelagem, mas não foi, tá? Aqui mais um ângulo, ó. Bem lado a lado. Queridos, eu terminei minha bicicletinha aqui, hoje deu para fazer um tempo menor, mas tá tudo certo. Não consegui responder ainda todas as caixinhas, mas é uma boa oportunidade para você que não deixou sua opinião ainda, ir lá deixar seu palpite. Mas assim, eu tô gostando bastante desse exercício e o objetivo aqui não é de brincadeira, é mostrar para vocês que as coisas não são tão simples de diagnóstico no mundo do pão. Às vezes vocês mandam uma foto para mim e falam assim, Cris, o que aconteceu aqui? E não me conta nada sobre a história do pão. Então, para vocês verem como é difícil, né? Só por uma foto você fazer uma avaliação. Dificilmente é uma coisa só, sempre são vários fatores, mas às vezes uma única coisa pode impactar demais. Então, para você que não votou ainda, mas quer participar, que não deixou lá na caixinha a sua opinião, mas quer participar, eu vou deixar aqui no post seguinte o que é que eu fiz no geral nesse pão para você dar um chute. Gente, estou de volta, depois de um dia cheio de coisas do dia a dia aqui, que interessa pouco, né, para vocês. Mas a realidade é que vocês estão bastante interessados no assunto dos pães. Então, vou voltar a responder aqui as caixinhas. A minha amiga aqui falou que era questão da modelagem. Não, os pães foram modelados iguais. E da questão da pestana, é consequência do problema anterior. Os pães foram feitos iguais, tá bom? Então não é a modelagem. Mas poderia ser. Modelagem altera bastante o resultado do pão. Vamos seguir. Essa colega aqui disse que gostou mais do pão número 2, que a pestana abriu perfeitamente e que o número 2 ela rasgou. Por que será que rasgou? Por que será que o pão ficou todo rachado? O que vocês acham? Qual é o motivo para um pão ficar todo rachado? Tem uma razão fundamental aí que, assim, pouquíssimas pessoas falaram sobre essa questão. E, assim, o que aconteceu de verdade, só uma pessoa acertou até agora. Não tá na caixinha, a pessoa falou comigo pelo direct. Aliás, obrigada por todas as mensagens pelo direct, mas, turma, bota na caixinha, tá bom? No direct só eu vejo, na caixinha eu consigo responder para todo mundo, tá? Mas ninguém acertou exatamente, só uma pessoa acertou. E a colega aqui disse que todo mundo achou que o segundo ficou melhor, né? Que o primeiro rachou. Eu concordo. E a colega disse que o que ficou melhor, que foi o segundo, ficou melhor porque teve pestana cirúrgica. Não teve pestana cirúrgica em nenhum dos dois, tá? O corte foi feito igual nos dois. Vou circular o vídeo do corte aqui, para vocês verem. Meus amigos, o campeão, na opinião do pessoal aí, é que o corte, né, que teria sido feito um corte diferente, mais profundo, mais inclinado, a posição da lâmina. E assim, é uma boa avaliação, visto que, né, depois que eu revelei aí que basicamente tudo tinha sido feito igual e que apenas uma única coisa tinha acontecido de forma diferente. Então, sobrou o quê? O corte era uma coisa importante, mas como vocês viram no vídeo anterior, o corte foi feito igual. Eu ainda filmei em ângulos diferentes para vocês poderem ver que o corte, os desenhos, tudo foi feito igual. A profundidade, eu tenho já alguns anos de experiência, mão treinada, a gente é capaz de fazer
cortes iguais em vários pães. Então, não foi o corte. E aqui, pessoal, aqui está o grande motivo do problema que aconteceu. A temperatura da fermentação. Mas, Cris, como assim a temperatura? A geladeira, minha gente. Né? Eu aqui fermento os meus pães, a primeira fermentação em temperatura ambiente, normal, e passei para a geladeira depois que coloquei no cesto de fermentação. E aí, minha gente, dentro da geladeira existem lugares, posições, onde é mais frio, outro é mais quente. E às vezes, mesmo que tudo esteja igual, que o tempo de fermentação seja exatamente o mesmo, dentro da sua geladeira, as temperaturas oscilam. E este foi o meu problema. Vamos lá mostrar para vocês o que foi que aconteceu aqui. Gente, esses dois pães, eles foram feitos juntos. Uma massa só, ok? Foram porcionados durante a etapa de pré-modelagem e divididos. Então, mesma hidratação, mesma farinha, também foi feita a mesma modelagem. Dormiram no mesmo cesto de fermentação. Tiveram a mesma quantidade de horas de fermentação e maturação na geladeira. Foram assados no mesmo forno. Um na prateleira de cima do forno, outro na prateleira de baixo. Não foi o forno que foi o problema, não foi a modelagem, não foi a farinha, não foi a hidratação, não foi nada. Qual foi a diferença deste aqui para este aqui? Fermentação. Ah, mas por quê? Esse aqui dormiu numa parte da geladeira que era mais fria. Ou seja, ele fermentou menos porque ele ficou numa parte da geladeira mais fria. Esse aqui fermentou corretamente. O tempo de fermentação foi o esperado, porque ele estava numa região da geladeira em que a temperatura estava melhor para a fermentação. Esse aqui ficou na geladeira, mesma geladeira, mas ficou mais perto do fundo da geladeira e ali era mais frio. Então, vocês observem que todos esses defeitos aqui, ó, a retração da massa, essas rachaduras todas aqui, essa explosão que deu aqui no meio, que esse não deu, é porque não estava fermentado adequadamente. Então, gente, claro que vocês deram muitas respostas, né? Se eles tivessem farinhas diferentes, se eles tivessem modelagem diferente, posição do forno, mas não foi. A única diferença que essas duas massas tiveram foi que essa ficou num local mais frio na geladeira, então ela fermentou menos. E essa ficou num lugar na geladeira mais favorável para o ponto de fermentação que a gente queria. Então é isso, é o resumo aqui das coisas. Não é fácil de fazer o diagnóstico só de olhar, mas a gente tem essa questão, esse problema, né, de quem coloca muitos pães numa geladeira doméstica, eles terão pontos de fermentação diferentes. Então não é tão simples assim. Bota tudo lá na geladeira, tira e assa tudo no mesmo dia, na mesma hora. Não, observem que toda a massa foi feita adequadamente. Então, gente, claro que vocês deram muitas respostas, né? Se eles tivessem farinhas diferentes, se eles tivessem modelagem diferente, posição do forno, mas não foi. A única diferença que essas duas massas tiveram foi que essa ficou num local mais frio na geladeira, então ela fermentou menos. E essa ficou num lugar na geladeira mais favorável para o ponto de fermentação que a gente queria. Então é isso, é o resumo aqui das coisas. Não é fácil de fazer o diagnóstico só de olhar, mas a gente tem essa questão, esse problema, né, de quem coloca muitos pães numa geladeira doméstica, eles terão pontos de fermentação diferentes. Então não é tão simples assim. Bota tudo lá na geladeira, tira e assa tudo no mesmo dia, na mesma hora. Não, observem que toda a massa foi feita igual. Só a posição na geladeira é que foi diferente e essa posição teve tanta oscilação de temperatura que influenciou dessa maneira na fermentação. É isso, tá bom? Só para vocês entenderem. E para quem gosta de ver miolo, tá aqui, ó. Pão feito com... Esse foi o que fermentou menos. O outro eu não abri ainda, né? Vai de presente para alguém, o que fermentou corretamente. Esse é o que fermentou menos. Observem que, olha só, ele não tem uma fermentação homogênea. Aqui, ó, na parte de baixo, ele fermentou melhor. Aqui em cima, não fermentou tão bem. Reparem, ó, é bem nítido que ele teve uma fermentação
melhor aqui e aqui em cima, ó, a fermentação não chegou. Repare na diferença, ó. Aqui faltou, ó, essa parte. Tá bom? Então, essa diferença de densidade, onde tem mais alvéolos num lugar e menos, mais denso no outro, é a questão da fermentação que não foi homogênea, tá bom? Podia ter fermentado mais esse pão. Mas tá bom, tá gostoso, tá bom miolo. Nós vamos comer, claro, com certeza. Aqui sempre dá pão. Mas tudo é aprendizado, tá bom? Gente, eu tô aqui, né, vendo os directs, respondendo e tal. Sigo aqui pedalando. Daqui a pouco vou pra minha estética. Mas eu queria dizer que a colega que disse que o pão dela ficava parecendo com uma língua pra fora, ela me mandou a foto. Claro que eu vou preservar o nome dela e tal, né? Porque, gente, a gente não expõe ninguém, nem para o bem nem para o mal aqui, tá bom? A não ser que a pessoa peça. Mas é muito interessante porque tem solução simples para um problema. Então, assim, o que eu quero dizer aqui para vocês? Gente, não tem nada de vergonha em falar dos probleminhas que você tem aí com seus pães, tá bom? Porque se você não se expressa, fica guardando pra você, nunca que a solução vai vir. Então pergunta mesmo, tá bom? Não tem pergunta ruim, não tem pergunta boba, não tem pergunta que não seja apropriada, tá bom? Então pergunta mesmo. Eu vou postar ela aqui.